Pastor, sobre falar em línguas. Nossa. Sim. Né? Que é a língua dos anjos, eu acho, né? Ele diz, já fui expulso de um grupo de oração por não acreditar e pedir para alguém traduzir como diz na própria Bíblia. Fiz errado em pedir a tradução? Não, olha, existem 2 dons, ele está mencionando dons espirituais. 2 desses dons são falar em línguas e outro é interpretação de línguas. Essa tradução, ela não é feita de uma maneira como se eu estivesse falando aqui em português e alguém traduzisse para inglês imediatamente. Isso também é um dom espiritual, isso também é uma revelação espiritual. Então, pedir para alguém traduzir... É tipo confirmar? É porque, como é o falar em línguas, talvez você já pode ter ouvido isso em alguma igreja, de repente, mais pentecostal. As pessoas, de repente, estão em um momento de oração, para traduzir de uma maneira fácil aqui para você entender. Sim. E, de repente, alguém começa a falar alguma coisa que você não está entendendo. Fala fala palavra... palavras que você não está entendendo. São letras misturadas, né? É uma coisa desconexas misturada. daquilo que você conhece usualmente, ou do inglês, ou do português. Acontece muito isso. O que isso, a Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia fala que existe a oração que a gente faz e a oração do Espírito. Eu não consigo compreender na minha consciência o que está sendo falado, mas o Espírito que está dentro de mim, lembra que somos corpo, alma e Espírito? Sim. Entra em conexão com o Espírito de Deus e eu começo a orar por mim mesmo ou por alguma coisa, mas sem a minha consciência entender o que eu estou dizendo. Apenas eu faço isso e sinto no meu espírito uma confirmação, uma paz, ou uma direção, ou um fogo, ou um ânimo. Entende o que eu quero dizer? Sim. Então, muitas vezes eu não vou conseguir entender o que é. Então, pedir para alguém traduzir é difícil, porque às vezes essa outra pessoa não tem esse outro dom, que é de interpretação de línguas. Você tá entendendo? Mas então são pessoas específicas que sabem Deus, falar e também... Não é nem saber falar, é um momento assim, você não é, digamos assim, alfabetizado na língua dos anjos, entendeu? É como se fosse um êxtase espiritual, em que você, digamos, transcende ao ponto que começa a falar. Falar coisas realmente sem nexo. Não tem significado no vocábulo do português ou do inglês ou de qualquer língua. Às vezes pode alguém entender. Agora, essa pessoa que está entendendo, ela também está sendo agraciada por um dom, que é o dom de interpretação de línguas. Sim. E pode trazer uma revelação para as pessoas que estão perto. Quando Deus quer falar, e Deus fala, ele pode se utilizar dessa maneira. Como também pode falar através de mim aqui agora, eu falando aqui, e você está de repente falando, poxa, acho que Deus está falando comigo, né? Deus tem diversas formas de falar. Sim. Essa pode ser uma delas, através de alguém que tem esse dom de interpretações. Você acha que isso aí é um contato com a própria essência? Porque assim, a gente nasce aqui, dependendo do lugar que a gente nasce, a gente vai falar uma língua diferente. Sim. Já aprende uma língua. Perfeito. Você acha que numa hora dessa pessoa tem contato com a essência dela mais pura, aquela que não tem? Cara, eu acho que sim, assim, quando você se conecta bem espiritualmente e você transcende, porque qual que é a oração que faz você voar, né? É aquela que você tá assim, o menino tá chorando aqui, você vai dar um negócio aqui, eu tenho que trabalhar hoje. Quando você, tipo assim, desliga todas as vozes e se conecta com o seu Criador, assim, de repente, nada mais importa nem o que você mesmo tá dizendo. Sim. Sabe? E nem você tá entendendo, essa conexão, é o Espírito Santo intercedendo por você mesmo, através de você. Sim. Sabe? Quando você faz isso, de fato, você é levado a um novo nível. Muitas vezes, o apóstolo Paulo fala isso, que ele falava muito em outras línguas. Muito outras línguas. Às vezes você tá no dia a dia, pesado, não sabe, não dá para orar, de repente você está falando ali em línguas, conectando seu espírito com o Espírito Santo, e isso faz você realmente se conectar com a sua maior essência, porque nós somos seres espirituais que habitamos num corpo. A nossa maior essência não é o corpo em que estamos, é o nosso espírito. Exato. Então isso nos conecta com o Pai, e através desse dom, a gente, o Espírito Santo intercede por nós, para aquilo que precisamos. E às vezes nós nem sabemos, mas quantas vezes Deus nos livra de coisas que nós nem sabemos, na verdade? Sim. Deus nos abençoa de coisas que a gente nem tem dimensão. Deus nos conecta com pessoas que a gente nem sabe, mas são pessoas que vão nos colocar num novo nível, né, de relacionamento e tal. Direto, dá para perceber isso claramente. E eu acho que a gente, juntando com nossas histórias aqui, da gente ter saído do Brasil, eu acho que essa é uma das grandes coisas de quem sai do país, do seu país e vai morar em outro lugar. Você parece que você entra em contato com uma outra cultura, você tem que se desapegar um pouco de tudo aquilo que você aprendeu. De tudo não, né? Mas de grande parte daquilo
que você aprendeu e começar a viver uma outra realidade, uma outra cultura. Eu acho que isso é a mesma coisa. Quando você se desapega daquela sua consciência, de toda aquela cultura, tudo aquilo que você aprendeu e começa a ter que viver uma nova experiência, parece que aquilo te abre umas portas para umas coisas assim muito diferentes, cara. Você enxergar, parece que, sei lá, abre um campo de visão. Né? Você muda a sua forma de pensar, né? Exatamente. Esse é o negócio, já, o que te permite crescer, né? Exatamente. E é isso e aí, voltando assim, até essa conversa, foi a mesma coisa da morte, que eu acho. O nosso corpo morre, sim, mas eu acho que o nosso espírito não se dissipa. O nosso espírito, ele tá aí, né? E aí acho que essa é a grande questão da vida, né? Eu queria muito que um dia isso pudesse ser explicado pela ciência. Mas eu acho que isso talvez seja um estágio muito avançado de evolução da humanidade. Quando a gente chegar nesse ponto, eu acho que a gente vai estar muito mais conectado, talvez, com o plano original, digamos assim, de Deus, e que nesse momento a gente vai estar uma sociedade muito mais evoluída. Talvez a gente venha com muito menos sofrimento, porque a gente evoluiu, mas eu acho que isso vai ainda, né? Falta muito. É.